Vamos entender um pouquinho essa questão de dimensão e densidade? Essa é importante. Pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos aqui, canal Educação Consciencial. Vamos entender um pouquinho essa questão de dimensão e densidade? Vamos lá. Dimensão, vem do latim, não sei o que, medida. Tá. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: dimensão é uma medida. Quando a gente fala de dimensão, estamos falando de uma medida. Ok? Portanto, uma medida do quê? Medida entre dois locais. Tá? Conceito matemático, geométrico, a gente vai entender as diferenças. 3D, 4D, vamos falar disso agora, tá? E temos que entender também a diferença de dimensão e densidade. E quando a gente fala densidade, não estamos falando densidade da matéria. Aí que o português pega a gente. Eu estou usando a nomenclatura densidade porque é a mesma nomenclatura que vocês vão encontrar nas literaturas, principalmente em outras línguas, no inglês, principalmente, fala muito de density, fala de densidade para quando estamos falando de consciência. Então nós falamos de dimensão quando estamos falando de um lugar, quando estamos falando do espaço-tempo. Dimensão, estamos nessa dimensão. Mas qual densidade nós estamos? Ou seja, qual nível consciencial? Entenderam a diferença? Dimensão é um lugar. Densidade é um nível consciencial. Ok? Só que os dois são P's, né? E aí começa a complicar. Literatura brasileira, as pessoas utilizam dimensão para os dois. E aí é que confunde também. E aí a Karina Greco veio com uma definição muito boa de horizontalidade e verticalidade. Verticalidade para falar de consciência e horizontalidade para falar de espaço-tempo. Ok? Mas eu estou passando para vocês o dimensão e densidade para vocês poderem pesquisar onde vocês quiserem, em literaturas inclusive de outras línguas, tá? Então vamos entender isso aqui. 1D, uma dimensão. O que é algo de uma dimensão? Na ciência, na matemática, o que é? É uma distância, uma duração, graus. Então, uma dimensão, 5 quilômetros. Não uma distância entre um ponto e outro, é uma dimensão. Graus, 30 graus de uma localização. 30 graus. Por exemplo, 33 graus. Eu sei que está a cidade de Mendonça, na Argentina, por causa de um vinho que chama 33 graus. 33. É uma medida, certo? Latitude 33. É uma medida, uma dimensão. Graus. Duração. Eu estou aqui falando graus e apontando duração, né? Graus. Duração, 15 segundos. É uma medida, certo? De 0 a 15. Legal? Daqui a pouco eu volto para a consciência. 2D, duas medidas. Legal? Uma área, longitude e latitude. O que é uma área? Cadê os matemáticos aí? Como é que a gente calcula a área? A área vezes a altura. Então, altura e largura. Certo? Duas medidas. Latitude e longitude. Eu não sei qual é a latitude de Mendonça, mas tem uma. A longitude é 33. Então eu tenho duas medidas. Ok? Legal. Um quadrado. Quando eu faço um quadrado, é um desenho 2D, certo? Eu tenho altura e largura. Legal. 3D. 3 medidas. Volume. O volume do objeto, eu preciso de 3 medidas. Altura, largura e profundidade. Para calcular o volume. Localização do GPS. GPS eu preciso de 3 medidas. Triangulação. Ok? As cores. O RGB, o pessoal mais técnico aí, que mexe com... né? São 3 medidas. E 4D? 4 medidas. Já vou adiantar. 5D, 5 medidas. 10D, 10 medidas. 20D, 20 medidas. Aqui fica um pouco mais difícil de explicar o 4D, aí a gente precisa ser um pouco mais técnico. Mas quem tiver curiosidade, busca os quaternos da matemática, coordenadas homogêneas da geometria computacional. Aqui são cores básicas. Aqui, quando você filtra as cores, você tem as 3 cores básicas mais a transparente. Passa a ser 4D. Tá?
O que eu estou falando aqui? De geometria, de matemática, certo? Estamos falando de ciência. Só para vocês terem uma ideia, continuando falando de ciência, os físicos teóricos, eles precisam de 26 medidas, ou 26D, para descrever a teoria das cordas ou explicar o que é um elétron. Ok? Estou falando de ciência. Vamos passar para o outro lado. Vou falar agora de espiritualidade. Vamos falar de dimensão e densidade. Primeiro, dimensão, no quesito da espiritualidade. Estamos no 4D do espaço-tempo. Por que 4D? 4 medidas. Eu preciso de 4 medidas para explicar a fisicalidade. 4 medidas? Altura, largura, profundidade, que são as geométricas, e densidade da matéria. Por que densidade da matéria? Porque é uma medida variável. Algo que eu não disse para vocês é que o que entra dentro de uma medida de dimensão são variáveis. O que é uma constante, e nós temos várias, não entra como medida de dimensão. O pessoal aí que lembrar um pouco da escola, o engenheiro, o pessoal de química, vai saber que se eu não calcular a densidade da matéria, o prédio vai cair, a reação química vai dar merda. Eu preciso da densidade da matéria, que muda muito. Né? Por exemplo, eu tenho a água é mais densa que a gasolina. Por exemplo. O álcool é menos denso ainda. Então, é a densidade da matéria para definir fisicalidade. Por isso que estamos no 4D. Ok? Quando nós morremos, nós vamos para o 5D. Por quê? Lá tem uma outra medida que nós não temos a capacidade de raciocinar qual é, ou de visualizar isso. E no 6D é a mesma coisa, no 7D é a mesma coisa. Para quem acha que... assim, para quem tem a curiosidade, vocês podem procurar um vídeo do Carl Sagan. Carl Sagan explica 4D. Por que 4D? Porque está falando de dimensões geométricas. Certo? O Carl Sagan pega o conceito geométrico, então 2D é um quadrado, 3D é um cubo, certo? O Carl Sagan pega um cubo e coloca mais uma medida. É inesperado, eu não consigo explicar, porque nós não temos essa referência no nosso cérebro. Vocês precisam ver esse vídeo, onde ele coloca graficamente um cubo com 4D. Não é mais um cubo, é algo que a gente não... para a gente visualizar. E vocês vão ver como a gente não consegue perceber o que é aquilo. É extremamente diferente. Voltando para a espiritualidade. 4D é onde nós estamos no espaço-tempo. Morremos, vamos para o 5D do espaço-tempo. Morremos de novo, vamos para o 6D do espaço-tempo. Tudo dentro do planeta. Fractal de alma. Fractal de alma voltou para a alma, despertou, que maravilha. Ele vai para o 7D como alma. Ok? Tudo isso estamos falando de lugares. Certo? Vamos falar agora de densidade. Vocês já sabem que é consciencial. Ela não necessariamente depende do local onde eu estou. Não necessariamente depende do local onde eu estou. Vou explicar para vocês, deixar isso bem ilustrado. Primeiro, 1D. Agora a definição de densidade, ela muda um pouco. Quando a gente estava falando de locais no espaço-tempo, a gente estava falando de medidas, né? Agora a gente está falando de consciência, a gente está falando de grau consciencial. Ou seja, estamos falando de uma faixa frequencial. Ok? Quanto menor a densidade, menor a vibração consciencial. Ah, quer dizer que é ruim? Esquece o conceito de bom ou ruim. São experiências. Ok? E por que a gente fala em densidade? Densidade de fótons, de luz. Desde o DG1 a gente entende lá, eu falo da teoria do Big Bang, que na verdade é a teoria do átomo primordial, que é o nome oficial da teoria do Big Bang, e eu falo que na verdade é a teoria do fóton primordial, e lá eu explico por quê. E a gente vem tocando essa questão do fóton no DG2 também, onde a gente aprende que todo o DNA do nosso corpo está emitindo e recebendo fóton do ambiente, de outras pessoas, o tempo todo. Lá no DG2 eu falo para vocês que dentro do ambiente,
cientificamente comprovado, as informações do ambiente ficam dentro desse ambiente por pelo menos 30 dias. Tudo que acontece no ambiente fica pelo menos por 30 dias. Isso os cientistas russos, que chegaram a essa conclusão. Eu já posso falar para vocês, principalmente o pessoal que trabalha com fiscalidade, que aquilo pode ficar por muito mais do que 30 dias. E quando a gente leva em consideração que, aí eu vou ferrar vocês, que o passado não existe, o futuro não existe, tudo acontece ao mesmo tempo agora, tudo está acontecendo naquele momento, naquele local. É só você desdobrar e acessar. Permanente. Permanente, inclusive o futuro. O eterno agora. É o eterno agora. Para a fonte, lembra que eu falei que a alma está observando todos os fractais? O eu sou está observando todas as almas. A mônada está observando todos os eu sous. A supramônada observando todas as mônadas e a fonte observando tudo. Para a fonte, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, agora. Ok? Eu só gostaria de dar uma entendida. A conscienciologia, que é o que eu estudei até hoje, ela fala em 3 corpos. O soma seria o nosso, então o psicossoma, que seria o mental, que eu corresponderia a 6D, e o mental soma, que seria tipo uma bola de energia, que dentro estaria a nossa consciência, ele seria uma manifestação no 7D, e aí depois teria a gente usaria um corpo diferente para cada D? Nós utilizamos um corpo energético diferente para cada D. Daqui até a fonte. Tá? E nós temos tudo dentro de nós mesmos. A forma de dividir isso, tem gente que fala em 7 corpos na fisicalidade, está falando em 3, tem gente que fala em 12. Tá? Aí são formas didáticas de dividir a mesma coisa. O quão profundo você quer ir dentro dessa divisão, tá? Mas nós temos todas as nossas densidades conscienciais dentro de nós mesmos, daqui até a fonte. A gente fala a fonte que habita você e tudo. Por quê? Porque nós temos todos esses corpos. Agora, a gente tem que dividir o que é consciência do que é físico. O meu corpo físico do 4D é esse aqui. Quando eu morro e vou para o outro lado, eu estou com o perispírito, vai falando a linguagem espírita. O que é o perispírito? É a roupagem, é o corpo do 5D. E quando eu morro de novo, eu vou para qual corpo no 6D? Então é mais uma questão de didática, é o que você está falando, tá? De como dividir o que está sendo estudado. Tá bom? Que a gente pode dividir de N formas. O importante é a gente entender que existe um corpo para cada dimensão, ou seja, cada faixa frequencial, isso dentro de fisicalidade. Ok? Até o 12D. Que é o limite da alma. O eu sou não tem mais corpo como nós entendemos. É energia pura. Ou consciência, centelha, ou enfim, chamem do que acham melhor. Tá? Daí para cima a manifestação acontece diferente. Eu não tenho mais corpo para despir. Eu tenho frequência simplesmente, energia e frequência. Tá? Então dentro de consciência, 1D, ou seja, consciência mais densa dentro da fisicalidade, ou seja, a menor quantidade de fótons, por isso que é densidade de fótons, concentração de fótons, ok? Fóton é informação, quer dar mais uma bagunçadinha? Teoria da relatividade de Einstein diz que o que viaja na velocidade da luz vira energia, vira luz, certo? Ou seja, quanto mais próximo da velocidade da luz você está, a percepção de tempo diminui. Lembra que a gente falou disso? Ou seja, a luz que está na velocidade da luz, qual é a percepção de tempo dela? 0. Certo? Ele está sempre no presente contínuo. Uma experiência fora do corpo, dá para você experimentar um pouco isso agora, né? Porque você pensa, a coisa acontece, tá? A percepção muda, né? Então você vê a diferença de percepção quando você troca de corpo consciente. Isso. Mas pode também que ele tipo sai da. Ele está numa quarta dimensão, um corpo, mas ele plasma as coisas, né? Isso. Todos nós fazemos isso. A diferença é ter ou não consciência disso. Sim, mas ele plasmava mesmo no momento. No físico, efeito físico. Isso. Mas é a mediunidade de efeito físico, né? Alguns de nós temos isso. Aí são capacidades do nosso corpo físico mesmo, dessa dimensão. O ectoplasma? Isso, exatamente, da característica de ectoplasma e tudo mais. Aí a gente não está falando de nível consciencial, necessariamente. Estamos falando de características de corpo físico, tipos de mediunidade. Então, alguns conseguem fazer materialização, outros bilocação, outros têm visão, outros audição. Todo mundo tem alguma coisa que pode ser desenvolvida. Tá? Que nem tem aquela história que pode vir, tem que fazer bilocação. Isso. Tá?
Oi. Falou um negócio que deu uma explosão mental aqui sobre a densidade. O famoso download. Porque a densidade nunca tinha. Eu sempre tentei explicar para mim mesmo em questão de frequência, faixa de frequência de onda ou de comprimento de onda. Isso. E não tem absolutamente nada a ver com isso. É só a densidade dos fótons que tem. Consciencial, sim. Consciencial. É. Não tem nada a ver com. Estava na minha viagem com a luz roxa, tem um comprimento de onda muito diferente. Aí outra coisa. Vermelha, Aí você está falando de fisicalidade. É só. Isso aí tem muito. Está lá no Resposta, no primeiro livro. Aí eu falo disso. Frequência de onda, da luz e tudo mais. A luz está onde? Na fisicalidade, certo? Esse prisma que a gente fala, da luz roxa, a luz vermelha, da questão de comprimento de onda e tudo mais, por que a gente está analisando? Fisicalidade. Estamos analisando dentro do 4D como as coisas funcionam. Eu não tinha separação da frequência consciencial da frequência da fiscalidade da luz. Né? Sim. Isso. E aí, isso. De fótons, então, isso. Consciencial. É isso aí. Que é o que eu vou explicar agora. Então, o primeiro D é a primeira faixa frequencial de consciência. Que na Terra, não vamos complicar muito, né? Falar do superuniverso, chega. Na Terra, ela é representada pelos minerais. Os minerais da Terra. Os minerais têm um D de consciência. Mineral tem consciência. Ninguém aqui trabalha com cristal? Fábio, mas eles são tudo como nós. São o todo. Tudo é desdobramento da fonte. Pois é, mas a gente sai da fonte para uma supra, para uma mônada, taranã. Eles também fazem esse caminho? Sim. Não uma mesma supra que a nossa consciência. Não necessariamente de uma mesma supra da nossa. São experiências diferentes. Você pode ter... É que assim, falar você é difícil, porque a gente está nesse negócio de fractal e tudo mais. Experiência como mineral, então é aí que eu quero chegar. Esse 1D, essa experiência de mineral, é uma experiência que eu vou fazer uma comparação como se fosse uma experiência monádica. Uma experiência de mônada. É uma consciência coletiva tendo uma experiência coletiva. Tá? É uma experiência coletiva tendo uma experiência coletiva. Consciência coletiva, experiência coletiva. Tá bom? É diferente da nossa. Melhor, pior, nada a ver. Diferente. Tá? Que são os minerais. A pessoa falou assim, eu converso com pedra. Tudo certo. Acho que você não vai escutar nada. Mas tem gente que sente. Você não sente um cristal, pessoas que trabalham com pêndulo, com cristal, não tem os pêndulos que te escolhem, não é você que escolhe o pêndulo. Já ouviu falar nisso, né? As pedras, o que é isso? Tem uma faixa consciencial, tem uma consciência ali dentro. Ela vai falar com você? Não, porque falar é uma condição humana, que possui essa... Mas tem uma troca frequencial. Claro que tem uma troca frequencial. Eu falei de cristal porque fica um pouco mais... Né? Agora, o que é mineral? Mineral é planeta. O planeta Gaia é mineral. Na verdade, Gaia é o conjunto de tudo que a gente vai conversar. Mas... O corpo do planeta no mineral, o planeta não é feito de minerais, é a consciência 1D. Essa é a experiência, que tem uma percepção de tempo distinta, certo? Que tem um caminho evolucional, vou colocar dessa forma, diferente. Tá lá, na faixa 1D. Tá bom? Esses são os minerais. E a faixa frequencial acima frequencialmente, ou seja, com mais densidade de fótons, segunda densidade. Nós começamos a encontrar aqui os vegetais e os animais. O que eu quero que vocês comecem a ter em mente agora é que, como eu estou falando de faixa frequencial, alguém que está no 2.1 é diferente de quem está no 2.9, mas os dois estão no 2, ok? Faixa frequencial. Então, se a gente fala assim, no boxe, o peso pesado, sei lá, vou falar qualquer besteira aqui, tá? É de 90 quilos a 120. É muito diferente um lutador de 90 de um lutador de 120. Então, é a mesma coisa que a gente está falando aqui. Faixa frequencial de 2 vai do 2 até o 2.99999. Então, vamos começar. Quanto mais perto do 2, ou mais perto do 1, nós encontramos os vegetais. Ok? E os diferentes vegetais também possuem diferenças dentro dos seus
graus. Aí temos as árvores, temos as plantas, as flores e tudo mais, tá ok? Conforme a gente vai caminhando nessa faixa frequencial, a gente começa a encontrar os primeiros animais. E aí, dentro dos animais, é claro que existem outras divisões, eu estou aqui sendo genérico para a gente passar rápido, entender um pouco melhor, mas temos os vírus, as bactérias, depois a gente começa a os organismos unicelulares, aí a gente começa a encontrar os insectoides, né? E vai ficando um pouco mais complexo, o nível consciencial também vai subindo, até a gente chegar nos animais, por exemplo, que estão no último nível do 2, a gente tem os pets, né? Cachorro, gato, sem dúvida nenhuma outros animais como macaco, elefante, cavalo, golfinho, baleia. Existem diversos animais extremamente complexos com alto grau dentro da sua faixa frequencial de consciência, de densidade consciencial. Tá ok? No final do 2, vamos falar assim, no 2.9, 2.8, nós começamos a ter os primeiros humanos, experiência humana. Tá? E eu vou falar para vocês o que diferencia a experiência humana de 2.8 a 4. Que nós transitamos aí nessa faixa. Eu coloquei aqui a partir do 3, os humanos. Por quê? Hoje na Terra, de uma forma genérica, todos estamos na quarta dimensão e na terceira densidade consciencial. Mais uma vez, o 3 vai do 3.0 ao 3.9, certo? A humanidade hoje está mais ou menos entre 2.8 e 4.2. Tá? A fisicalidade terrestre, fisicalidade comporta até 4D. Não tem como ser uma consciência de 5D encarnado. Mas 4D sim. Lembre-se, estamos no 3. O que é o despertar? Sai do 3 e do 4. Eu não preciso morrer para despertar? Claro que não. Por isso que eu falo despertar em vida. Aqui, agora. Quando nós saímos da esfera terrestre, nós podemos ir para o 5D consciencial, 6D consciencial e daí para frente. Tá? A Terra é até 4. Mas nada impede da gente acumular informações para quando ter esse desprendimento do corpo físico ser mais fácil salvar também, não? Então, esse é o despertar. Esse é o despertar. É sair do 3 e entrar no 4. O 4.0 está excelente já para desencarnar. Está ótimo. Tá? E dali para frente, no 5D, no 6D, a gente continua a nossa caminhada, no máximo até o 4.9, que é o que a nossa, entre aspas, cabeça dentro da Terra consegue absorver como fractal. E aí, como alma, a gente pode continuar essa jornada. Agora, eu também posso desencarnar como 3. Eu também posso ir para a 6ª dimensão como 3. Consciencial. Entendeu? Não. Aí que a dimensão e a densidade se desgrudam. Dimensão é lugar. Densidade é grau consciencial. Para eu mudar de lugar, o que eu preciso fazer? Para eu ir do 4D terrestre para ir para o 5D, como é que eu faço? Eu morro. Qual o mérito? Para eu ir do 3D consciencial para o 4D consciencial, o que eu preciso fazer? Despertar. Como é que eu desperto? Morrendo? Quem morre vira anjo? Entendeu como é que é o negócio? Eu vou explicar qual que é a diferença do 3D para o 4D agora. Então, no final do 2, eu falei para vocês que começa a ter um pouco mais de humano, né? Começam a surgir os primeiros humanos. Já vou explicar por quê. No 3D eu tenho a experiência humana. Tá? 3 e 4D dentro da Terra. O que é um humano de 2D, no final do 2D, um humano de 3D e um humano de 4D? Vamos falar de comportamento de uma forma mais ilustrativa para vocês entenderem melhor. Um humano de 2.8 é um humano extremamente animalesco. Tá? Ele está muito preocupado com coisas básicas da vida. Com sobrevivência. Tá? De forma consciencial. Estou falando da vida do dia a dia, tá? De consciência a gente está falando. Ele está preocupado em sobreviver, com a base da pirâmide, ou seja, comer, beber, ir no banheiro, se tem banheiro ou não, fazer as necessidades dele lá, sexo, e basicamente é isso aí. Tá? Conforme o grau consciencial vai entrando em 3D, ele começa a ter outras preocupações. A preocupação não é mais só ele, é ele e a família dele. Então, pessoas que vocês escutam falando, o que importa sou eu e minha família, o resto que se explodam, estão no 3.0.
Porque para ele a única coisa que importa é a casa dele. Quando a consciência dele começa a expandir um pouco mais, o 3,5, para a pessoa já a família dele. Não só pai, ele, a mulher e os filhos, mas ele já começa a se importar também um pouco mais com as pessoas que ele gosta, fora da família. Com os amigos mais próximos, o pessoal do trabalho mais próximo, as pessoas que ele gosta. O resto que se exploda, mas que ele gosta, tá tudo certo. Conforme eu vou me aproximando na consciência 4 do despertar, uma pegadinha. Quando eu entro no 4, eu tenho a consciência de que todos somos um. A vida do meu filho é tão importante quanto a vida do ucraniano que estava morrendo na guerra. Essa é a consciência de 4 dele. Todos somos um. Vocês acham que a gente está lá? Essa é a consciência do despertar. O Despertar 2.0 é a Universidade da Educação Consciencial. Ela funciona como um curso de graduação mesmo. Ela possui 4 anos de duração, diversas matérias, diversos professores e visa tocar em todos os assuntos que são essenciais para o despertar da consciência de forma profunda e que você possa cursar online na sua casa a qualquer momento, no seu ritmo. Siga a gente no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Telegram. Cada mídia que eu tenho, eu posto informações diferentes que na verdade são complementares para vocês receberem abordagens diferentes de acordo com aquela mídia social.